Antes de começar, eu vou ser brutalmente honesto. Não existe treino de 30 minutos que derrete gordura sozinho se o resto da sua semana é um desastre. O que existe é um treino de 30 minutos que entrega o máximo de sinal fisiológico por minuto, aumenta gasto energético total, melhora a sensibilidade à insulina, preserva a massa magra e cria um ambiente metabólico que facilita a perda de gordura quando você faz o básico fora da bike. Se você quer um treino curto que realmente funciona no mundo real, é isso aqui. Esse treino tem um objetivo claro. Ele combina 3 mecanismos que, juntos, aceleram o processo de emagrecimento sem destruir sua performance. Primeiro, elevar rapidamente o consumo de oxigênio e o débito cardíaco. Segundo, recrutar fibras musculares de contração rápida sem virar um tiro suicida. Terceiro, gerar um pós-efeito metabólico alto, o que muita gente chama de consumo de oxigênio elevado pós-exercício, que é o corpo gastando energia extra para restaurar equilíbrio ácido-base, ressintetizar fosfocreatina, repor glicogênio e normalizar o sistema nervoso autônomo. O erro do ciclista que quer queimar gordura é sempre o mesmo. Ou ele faz 30 minutos leves e sai achando que resolveu, quando na prática queimou pouco e não gerou estímulo relevante, ou ele faz 30 minutos insanos, quebra no meio, passa mal e depois compensa com fome e sedentarismo. O treino que você vai fazer agora é desenhado para ser agressivo, mas controlável. Ele é feito para quem quer resultado e não quer viver refém de achismo. Agora, a regra principal antes de eu te passar o protocolo. Você precisa de referência de intensidade. Se você usa potência, você vai trabalhar por percepção de esforço e, se quiser, por zonas relativas. Se você usa frequência cardíaca, você vai entender que a frequência responde com atraso, então ela serve como monitoramento, não como volante do treino. O volante aqui é potência ou percepção de esforço, e a percepção tem que ser honesta, sem ego. Primeiro bloco, aquecimento inteligente. Você vai fazer um aquecimento curto, mas com intenção. Nos primeiros minutos, você entra em giro leve, cadência confortável, respirando pelo nariz se conseguir, para sinalizar ao corpo que o estresse vai subir, mas ainda está sob controle. Depois, você vai subir gradualmente a intensidade até um ponto em que a respiração já não fica totalmente tranquila, mas ainda dá para sustentar. O objetivo não é cansar, é aumentar temperatura muscular, melhorar viscosidade articular, aumentar fluxo sanguíneo e preparar o sistema nervoso. Aquecimento mal feito é uma das maiores causas de sensação de perna travada e incapacidade de fazer intervalo curto render. Ainda dentro do aquecimento, você vai inserir acelerações curtas, muito curtas, só para acordar o sistema neuromuscular. Essas acelerações servem para ativar unidades motoras de alto limiar sem acumular fadiga. Quando você faz isso, o corpo entra no bloco principal com o melhor recrutamento, melhor coordenação e menos desperdício mecânico. A maioria pula essa parte, entra frio no intervalo e transforma um treino bom em um treino sofrido e improdutivo. Agora vem o coração do treino, o bloco metabólico de alta eficiência. Você vai fazer esforços curtos, intensos, com recuperação incompleta. Por quê? Porque esse modelo aumenta catecolaminas, melhora a capacidade de tamponamento, aumenta a tolerância ao lactato e cria uma demanda energética alta em pouco tempo. Muita gente fala de lactato como se fosse vilão. Lactato é uma moeda energética e um sinalizador. Ele aumenta quando a glicólise acelera. Quando você aprende a produzir e reutilizar lactato melhor, você vira um ciclista mais eficiente e, ironicamente, um ciclista que queima gordura com mais facilidade no resto da semana porque o metabolismo fica mais flexível. O bloco funciona assim. Você vai alternar um esforço forte com um esforço moderado que não deixa você zerar. No esforço forte, a sensação deve ser muito alta, mas não máxima. Você tem que terminar o bloco ainda capaz de manter forma e cadência, sem colapsar. No esforço moderado, você não descansa de verdade. Você apenas reduz a intensidade o suficiente para permitir repetição. Isso é o que cria o efeito. Se você descansar demais, vira treino fácil. Se você não reduzir o suficiente, vira treino de quebrar e você perde consistência. O que acontece dentro do seu corpo nesse bloco é simples e cruel. A demanda de adenosina trifosfato sobe, o corpo usa mais glicogênio, a ventilação aumenta, o sistema nervoso simpático domina. Você gera um custo metabólico alto e, como a recuperação é incompleta, você acumula estresse de forma controlada. Isso melhora a capacidade de sustentar intensidade mais tarde e aumenta gasto energético total.
Em outras palavras, você não está só queimando calorias ali, você está melhorando o motor que vai permitir gastar mais e sofrer menos nos treinos seguintes. Agora a parte que separa o amador que emagrece do amador que só se ilude. Técnica durante o bloco. Você vai manter o tronco estável, quadril firme, sem balançar. Cadência não pode virar desespero. Se você começa a chacoalhar a bike e perder a linha, você está vazando energia. E vazamento de energia significa menos potência útil e mais fadiga. É aqui que o treino fica inteligente. Você não vence o bloco na base do sofrimento, você vence na base de eficiência sob estresse. Depois do bloco metabólico, você vai entrar no bloco de sustentação curta, que é onde muita gente erra e sai cedo. Esse bloco é o que consolida o estímulo. Ele não é tão intenso quanto o anterior, mas ele é desconfortável e constante. A função dele é manter consumo de oxigênio elevado e estabilizar o organismo em um patamar alto sem deixar você cair para um giro leve. Isso aumenta o tempo efetivo em uma zona de alto gasto energético. É aqui que o treino vira um pacote completo e não apenas tiros soltos. Nesse bloco, o que você quer sentir é respiração forte, mas controlada. Você não está morrendo, você está trabalhando. Você consegue manter por alguns minutos sem perder a forma. É exatamente isso que cria a base para que o seu corpo, com o tempo, seja capaz de fazer mais trabalho total com menos desgaste. E mais trabalho total, semana após semana, é o que muda a composição corporal de verdade. Agora vem o resfriamento, que muita gente acha que é frescura. Não é. Resfriamento bem feito acelera a remoção de metabólitos, melhora retorno venoso, reduz rigidez e ajuda o sistema nervoso a voltar para um estado mais parasimpático. Isso melhora apetite, melhora sono e melhora a recuperação. E recuperação é parte do emagrecimento, porque é nela que você preserva a massa magra. Quem treina forte e não recupera, perde músculo, e perder músculo é a forma mais rápida de destruir metabolismo. Agora eu vou te dar as regras de ouro para esse treino realmente derreter gordura ao longo das semanas, sem conversa mole. Primeira regra, frequência. Esse treino não é para fazer todo dia. Ele é para ser usado 2 ou 3 vezes por semana, dependendo do seu nível e do resto da sua carga. O resto da semana precisa de treinos mais leves para sustentar volume, melhorar a oxidação de gordura e permitir recuperação. Se você faz só tiro, você fica inflamado, com fome, com sono ruim e estagnado. Segunda regra, carboidrato. Se você quer que o treino renda e não vire catabolismo, você não entra nele completamente vazio. Em 30 minutos você até pode sobreviver sem carboidrato, mas sobreviver não é treinar bem. Uma pequena ingestão antes ou durante, se você tolera, melhora a qualidade e reduz cortisol relativo. E a perda de gordura não depende de você passar fome no treino, depende do balanço energético semanal e da sua capacidade de sustentar consistência. Se você quebra no treino e depois devora a cozinha, você perdeu a guerra. Terceira regra, progressão. O treino precisa evoluir. A cada 1 ou 2 semanas você ajusta um detalhe. Pode ser aumentar ligeiramente o tempo total do bloco de sustentação, pode ser melhorar a estabilidade da cadência, pode ser reduzir a sensação de colapso no último esforço. Progresso não é só números, é controle. Quando você começa a terminar esse treino menos destruído e ainda assim com alta qualidade, sua forma física e seu metabolismo estão melhorando. Quarta regra, medir o que importa. Para emagrecimento no ciclismo, o que importa é potência relativa, sensação de recuperação e consistência semanal. Se você está mais leve, mas também mais fraco, você errou. Se você está sustentando mais potência com a mesma percepção e recuperando melhor, você acertou. Quinta regra, o erro que mata tudo. Fazer esse treino e no resto do dia ficar sentado e compensar com lixo alimentar. O treino é um gatilho, o resultado é o conjunto. Se você quer queimar gordura sem perder massa magra, você precisa de proteína suficiente ao longo do dia, sono decente e pelo menos algum volume leve na semana para aumentar gasto total sem estressar demais. Agora, por que esse treino funciona especificamente para gordura? Porque ele aumenta o gasto por minuto, melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a flexibilidade metabólica, melhora a capacidade de usar carboidrato durante alta intensidade e gordura em baixa intensidade, preserva a massa magra por recrutar fibras de alto limiar e melhora sua capacidade de treinar mais na semana. O emagrecimento real não é o treino isolado, é a capacidade de repetir semanas boas. Se você quer que esse treino renda ainda mais, tem um detalhe de psicologia competitiva que quase ninguém usa. Você entra no treino com uma missão, não com uma emoção.
Missão é executar, com forma e controle. Emoção é tentar se provar. Quando você treina para se provar, você quebra. Quando você treina para executar, você evolui. Se isso te ajudou, curte o vídeo e compartilha com seus grupos de pedal. Isso faz o YouTube mostrar o conteúdo para mais gente que está presa em mito e treino errado. Aqui a ideia é uma só: transformar esforço em resultado real no ciclismo do mundo real. Agora existe um ponto que precisa entrar nessa conversa para fechar o ciclo desse treino de 30 minutos, e quase ninguém conecta isso com emagrecimento de verdade. O problema da maioria dos ciclistas não é falta de um treino eficiente, é falta de sistema. Um treino isolado até gera estímulo, mas sem contexto ele vira só mais um esforço jogado na semana. E gordura não responde a esforço aleatório. Gordura responde à organização. O que realmente acelera a queima de gordura no ciclismo é a combinação entre estímulos curtos e densos, como esse treino de 30 minutos, com uma estrutura semanal que sustente a adaptação sem destruir o corpo. Quando você encaixa esse treino no lugar certo da semana, ele vira um gatilho metabólico poderoso. Quando você joga ele em qualquer dia, ele vira só mais um treino cansativo. Aqui entra um conceito que quase ninguém respeita, o de compatibilidade de estímulos. Esse treino funciona porque ele gera estresse metabólico alto. Se você coloca outro treino semelhante no dia seguinte, o corpo não adapta, ele se defende. O metabolismo desacelera, o sistema nervoso entra em modo de proteção e a perda de gordura trava. O paradoxo é simples: quem tenta acelerar demais atrasa tudo. Outro ponto que muda completamente o jogo é entender que queima de gordura no ciclismo não acontece só durante o treino. Ela acontece nas horas seguintes, quando o corpo está reorganizando o caos que você criou. Isso envolve reposição de glicogênio, reparo muscular, ajuste hormonal e normalização do sistema nervoso. Se você não respeita isso com alimentação e descanso mínimos, você sabota o efeito do treino mais eficiente do mundo. É exatamente por isso que muita gente faz treino curto, intenso, sofre, sua e não emagrece. O corpo entra em estado de estresse crônico, cortisol alto, sono ruim e retenção de gordura. Não porque o treino é ruim, mas porque ele está fora de um sistema inteligente. Outro tema que precisa ser abordado aqui é a diferença entre emagrecer e ficar mais leve. Ficar mais leve qualquer um consegue cortando comida e sofrendo no treino. Emagrecer mantendo potência é outra história. Esse treino de 30 minutos só faz sentido se ele estiver inserido em uma estratégia que preserve massa magra, mantenha força e aumente potência relativa. Sem isso, você até perde peso, mas vira um ciclista mais fraco. E ciclista fraco não sustenta emagrecimento, porque o volume de treino cai e o efeito some. Agora vem a parte prática que conecta tudo isso. Um treino como esse precisa estar dentro de uma periodização que saiba quando apertar e quando aliviar. Existem semanas em que ele entra 2 vezes, existem semanas em que entra 1. Existem semanas em que ele sai completamente para dar espaço a outros estímulos. Isso não é aleatório, isso é engenharia do treinamento. É aqui que a maioria se perde, tentando montar tudo sozinho. Copia um treino aqui, outro ali, mistura conceitos, não respeita a sequência fisiológica e depois não entende por que o corpo não responde. Não é falta de esforço, é falta de lógica. Quando você organiza treinos curtos e intensos como esse, dentro de um plano de 12 semanas bem construído, o resultado muda completamente. O corpo entende o sinal, adapta, melhora a eficiência metabólica, sustenta a carga e começa a perder gordura de forma previsível. Não é milagre, é método. E é exatamente isso que o sistema MNB de 12 semanas faz. Ele não entrega um treino solto, ele entrega uma estrutura completa que diz quando usar um treino metabólico de 30 minutos, quando focar base, quando trabalhar força, quando subir intensidade e quando aliviar para absorver tudo isso. Ele organiza o caos que a maioria chama de rotina de treino. Dentro do sistema, esse tipo de treino não serve só para queimar gordura. Ele serve para melhorar resistência, aumentar potência relativa e preparar o corpo para treinos mais duros, sem quebrar. O emagrecimento vira consequência do processo, não uma luta constante contra o próprio corpo. Se você está cansado de fazer esforço e não ver resultado, de treinar curto e intenso e continuar igual, o problema não é falta de vontade, é falta de estrutura. O link do sistema MNB de 12 semanas está na descrição e no comentário fixado.
Ali você encontra o passo a passo para transformar esse tipo de treino em resultado real, sem achismo, sem improviso e sem depender de motivação infinita. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar queimar gordura de outro jeito, compartilha esse vídeo com seus grupos de pedal. Quanto mais gente entende o processo, menos gente fica presa em treino errado. Aqui o objetivo é simples: menos ilusão, mais resultado no ciclismo do mundo real.